Hoje a gente vai falar dessa área de materno-infantil, que é uma área que atrai muitas alunas, muita gente é interessada na área de materno-infantil. E parece, né, que nós só temos a opção de trabalhar no formato de consultório. Então hoje a gente vai dar algumas ideias para quem precisa realmente trabalhar na área de materno-infantil, que é a área que deseja, e ganhando melhor, né, ou tendo outros tipos de projeto. E de onde surgem essas ideias, né? Principalmente, deixa eu desativar aqui os comentários, principalmente da ideia de que durante a pandemia, várias de nós precisaram se reinventar. Então, talvez os consultórios não se mostraram mais, assim, tão valorosos como antes. Rolou um tempinho aí pra gente se adaptar, mas rolou um tempinho maior para as pessoas se adaptarem, né? Então, famílias receberam um tsunami, né? Receberam uma notícia, as escolas não vão funcionar, as crianças estão em casa. E o fato de estar todo mundo em casa, que por um lado é muito bacana, porque você acompanha de perto seu filho, você também tem que fazer todos os seus outros afazeres, o seu trabalho, né? Então, a pessoa que te ajudava com a casa, que agora não vai vir, né? A pessoa que te ajudava na limpeza, que colaborava lá também, que não vem mais. E aí vai acumulando. Então, nós vimos mães em estado de choque, como tratar das crianças, como conviver com as crianças dentro desse panorama mesmo, não só da pandemia, mas principalmente do novo, né? Então, se a introdução alimentar, se a gestação, se tratar, de repente, a criança que tem alguma particularidade, como uma alergia, ou até mesmo a criança autista, como que nós precisamos, autista e digo várias outras síndromes, né? Como nós podemos ajudar essas pessoas dentro desse nicho e como nós podemos trabalhar de uma forma onde, pro profissional, nós tenhamos um valor melhor, né? Um fluxo melhor de caixa, um ticket melhor dentro desse nicho. Então, se você ainda não assistiu às nossas aulas aqui, saiba que uma das primeiras coisas que eu recomendo é que você estabeleça um público para o qual você fala. E eu acredito, né, porque é o que tem funcionado bem com os nossos alunos, que usar as redes sociais para isso traz um resultado mais rápido. Os nossos alunos apresentam resultados em menos de 30 dias. E aí o nosso objetivo é que ele ganhe, a expectativa de ganho de um nutricionista CLT já de muito tempo, que ele já inicie ganhando então a partir dos R$5.000, que seria o piso, o teto, né, da categoria. Muito bem. Então, a partir das redes sociais e falando especificamente para o seu nicho de materno-infantil, lembrando que essa aparente restrição que eu estou fazendo, por exemplo, eu sou especializada em materno-infantil, ela não é excludente, como nós podemos imaginar algumas vezes, ao contrário. O fato de você falar especificamente para um nicho, ou seja, especificamente para uma área, então você não vai fazer um dia uma postagem de materno-infantil falando de introdução alimentar e no dia seguinte falar sobre suplemento de creatina. Ah, por quê? Mamãe não pode usar creatina? Pode, mas quando você fala de um único tema, então introdução alimentar, gestação, todos os outros temas relacionados com a área, a sua chance de crescimento é maior. Então, quando as pessoas pensarem nutricionista materno-infantil, por exemplo, vão lembrar de você. É mais fácil lembrar do especializado do que do genérico. E aí as chances do seu crescimento ser mais potente, mais rápido e consistente, tá? Aqui a gente também sabe, nós falamos muito para os nossos alunos que não tem truques, tá? Não tem robozinho, não tem comprar seguidores que ficam lá, né, fingindo que existem, porque na verdade isso não funciona, tá? Eu digo pelos meus próprios resultados. Eu tenho um perfil pequeno comparado com outras nutricionistas e eu tenho praticamente 90% do meu resultado vem do meu próprio perfil. Agora eu tô falando especificamente para nutricionistas, mas eu tenho a questão das consultorias e de como eu uso as redes sociais. Então, essa história do número de seguidores, vocês vão perceber que ele não funciona na prática. E aí você precisa escolher. Se você massageia seu ego, então é bacana. Puxa, se você tem 100 mil seguidores, 30 mil seguidores orgânicos de verdade, ótimo. Mas se você precisa, você tá ali, ressabiar, querendo ter, e aí você decide comprar, botar botãozinho, robozinho, saiba, isso não funciona, tá? Na prática, você vai ter aquele número de pessoas ali, alguém pode se impressionar,
Mas você vai perceber que isso não funciona. E quando você nicha, por exemplo, para mães, né, ou para o nicho de materno infantil, você ainda pode segmentar mais, se for do seu interesse. Por exemplo, você quer trabalhar exclusivamente com gestantes? Então saiba, as dúvidas das gestantes são diferentes da mãe na introdução alimentar. As fases vão passando e as dúvidas vão mudando. Você pode acompanhar esse passo a passo da gestação, às vezes até da tentante, até a introdução alimentar. E aí você vai precisar fazer um roteiro, por exemplo, de postagens que atraia esse público. Nesse caso, eu tô imaginando aqui um atendimento individualizado, uma coisa de consultório, mais ou menos isso, que não é o desejo de todo mundo. Você pode, por exemplo, desenvolver esses processos que nós falamos aqui, onde você aumenta o seu ganho trabalhando, por exemplo, com grupos. Então, no lugar de você atender uma única gestante, você faz um grupo de gestantes. Quando você vai estabelecer regras, valores, de forma geral, nos grupos, nós sabemos que a adesão costuma ser melhor, porque um acaba motivando o outro. Nos grupos, muitas vezes, se for o caso, você consegue até ter um custo menor individual para aquela pessoa. No entanto, você tem um recebimento maior, porque vamos imaginar que na mesma hora que você atenderia uma pessoa, você pode atender um grupo de X pessoas. Se você atender 2, você já está dobrando o seu faturamento. E fora tudo isso, você ainda pode trabalhar para empresas da área. Então, o que seriam empresas do nicho de materno infantil? Por exemplo, você pode trabalhar pensando em escola. Muita gente pensa criança, escola. É uma das áreas importantes, mas nesse momento em que nós estamos de pandemia, onde as escolas particulares, que são o nosso maior apoio, né, nessas questões, ainda não retornaram, e talvez não tenham previsão, você vai precisar estabelecer formas, então, de fazer contato com essas escolas que talvez estejam perdendo alunos, né? Para que justamente você seja um diferencial e uma forma de retorno. Então, olha que bacana, talvez você pode fazer o horário da Nutri, que você entra na casa das pessoas e aí você vai ser, falando com a criança diretamente, 50% educação nutricional, 50% entretenimento seguro. Porque eu posso largar a criança com o tablet e aí ela vai no videozinho bacana que eu pus, o vídeo acaba, ela vai indo, né? Claro, existe todo um controle das redes sociais, mas às vezes ela vai parar num vídeo que não era exatamente o que você queria. Então, existem, por exemplo, nutricionistas que venderam para as escolas pacotes onde elas entram na rede, né? Pode ser via qualquer um desses aplicativos de comunicação. E as crianças fazem receita, mostram as suas hortas, e aí elas recebem em casa material para interação, como por exemplo, sementes, mudinhas, né, para que elas possam atuar. Então, vai depender do formato que você quer atender. Se você quer uma coisa mais próxima, onde você entregue, por exemplo, material na casa das pessoas, dá para fazer via correio. Eu confesso que eu tenho um pouco de trauma de correio, então o que eu faço? Eu mapeio o próximo, faço aí, vamos dizer, um roteiro, quando tudo que eu tenho que entregar, e eu prefiro entregar mesmo, ou ter uma companhia de entrega, sem precisar de correio, mais por conta de prazo e do resultado, que às vezes a coisa chega, mas chega detonado, infelizmente. Eu já tive péssimas, mas eu tenho amigas, né? A Fê, que também é Nutri, inclusive, ela falou, olha, consegui fazer aqui um esquema que tá indo tudo muito bem. Ela mandava só folder, só materiais impressos, então não tinha tanta questão. No meu caso, se eu for mandar sementes, se eu for mandar coisinhas que quebram, né? Então, eu mapeio. Então, isso, por exemplo, você vai estabelecer. Eu vou trabalhar com qual formato? E óbvio, o custo de entregar material aumenta. Esse custo vai ser computado? O desejável é que sempre seja computado. E uma vez que foi computado esse custo, como nós vamos colocar, né, nessa proposta, esse custo modificado, esse custo agregado a esse processo e o quanto que isso de verdade enche os olhos de quem recebe. Então, por exemplo, tem umas sementinhas de um feijão que ele faz o crescimento muito rápido. Então, para a criança, que a criança é mais ansiosa, né? Ela vai regar uns 2, 3 dias e já vai ver resultado. E como você vai incluir isso dentro da educação alimentar? Então, isso é uma das regras. Se você for trabalhar com empresas, então quais seriam as empresas interessadas em ter um nutricionista?
eu começaria pensando em buffets de festa, que agora eles estão precisando se reinventar, as festas estão voltando, agora num novo formato, micro, né? Empreendedores da área de festa, então agora festas infantis que retiram as frituras, vai depender muito de qual seja o seu desejo. Se você é uma pessoa que tem mais habilidade, né, desejo de trabalhar com a parte de produção, então você pode trabalhar desde um empreendedor que decida fazer papinhas de bebê para vender, o cara que tem um buffet, que quer ter agora propostas mais saudáveis, mais adequadas à faixa etária, né? Ou você pode, de repente, trabalhar com a empresa que já vende algo para a criança. Então, para escolinha de balé, escolinha de futebol, qual é necessariamente o seu nicho? Se for uma empresa que vende produto, a gente tem sempre que tomar aquele cuidado, né? Em relação à ética, de nós não ficarmos indicando exclusivamente aquela empresa só porque nós trabalhamos com ela. Então, por exemplo, eu trabalho com a empresa que vende o produto X. Se existe um produto similar no mercado, eu não posso indicar para o meu paciente, pessoa física, só aquele produto. Posso dizer, olha, eu conheço esse, mas tem esse e esse. Veja qual é melhor para você, para que a gente não tenha problema com o conselho de ética. Mas nós podemos trabalhar com desenvolvimento de produtos. Então, empresas que desenvolvem produtos de panificação, de confeitaria específicos para criança, toda essa parte nós também conseguimos atender plenamente. Depois desses nichos, tem os nichos que antecedem, né? Então, o que a pessoa busca enquanto bebê? Consultoria de amamentação, consultores de sono, né? Enfermeiros desses primeiros 100 dias, 1000 dias, enfim, da primeira infância. Parceria com outros profissionais para que você possa, por exemplo, vender para ele uma aula específica para o nicho que ele atende. Então, sei lá, você trabalha com uma fono, por exemplo, que atende várias crianças do perfil do espectro autista. Você pode vender uma capacitação para os profissionais daquela clínica, para os pais, e aí a pessoa pode pagar uma pequena taxa de uso daquela aula que eventualmente você gravou, ou que você cria turmas online, ou, né, não recomendo presencial nesse momento, mas online. E aí você vai sendo um serviço essencial e novo e, ao mesmo tempo, muito acolhedor. Porque eu acho que todo pai que tem dificuldade com o filho acaba desenvolvendo uma gratidão muito grande pelo profissional que o atende. Então, dentro do nicho, quais são os tipos de parcerias óbvias que nós pensamos? Nos médicos, né? Nos enfermeiros, nos obstetras, mas existem todas essas outras gamas de locais que podem contar com um nutricionista. Então, o que nós podemos oferecer dentro de um buffet de festa? Além de controle de qualidade, né? Toda a legislação, além da criação de cardápio, a inovação, a criação de pratos que realmente atendam aquele projeto, e com isso você ganha muito mais. Então, quanto é esse muito mais? Que é sempre uma das perguntas. Vai depender do seu trabalho, mas em média, enquanto nós temos uma hora mínima dentro do CLT de 13, 14 reais, a hora mínima de consultoria está em torno de 75 a 80 reais, dependendo do parâmetro que você usar. O parâmetro mais em conta, que é a FNN, que é a Federação Nacional de Nutricionistas, trabalha com uma hora de aproximadamente 75 reais. E lembre que esta hora não é exclusivamente a hora em que você está no local desenvolvendo, mas todo o tempo que você gasta planejando, executando, fazendo é somado. Então, você pode, por exemplo, fazer um pacote de vendas para um buffet, onde você pode tirar dúvidas de pais, desenvolver receitas específicas, desenvolver fornecedores. Vamos imaginar como é que um buffet lida com, eventualmente, uma criança diabética dentro de uma festinha. Isso é um diferencial para a mãe que tem essa condição. Para a mãe que tem um filho especial com algum tipo de questão neurológica, por exemplo. Como o nutricionista poderia ajudar? De que forma essa festa pode ser customizada para atender as necessidades dessa criança? Então, existem vários segmentos, inclusive por faixa etária. E depois a gente vai ter de volta uma série de atividades que nós não vimos antes. Então, pessoas que trabalham com pequenas festas, piqueniques, lancheiras, né? Entrega de lancheiras. Eu tenho uma aluna que ela tem um serviço de entrega diária de lancheira, né? E é um serviço que várias pessoas têm feito hoje, precisa de um controle de qualidade muito alinhado e precisa essencialmente também
que os pais recebam. E é muito curioso porque depois que eu a conheci, acabei conhecendo uma outra empreendedora nessa mesma linha. E quando as crianças ficaram em casa as 2 primeiras semanas, as pessoas acreditaram que eram só 2 semanas. Eu acreditei também que eram só 2 semanas, gente. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Mas enfim. Então, 2 semanas, todo mundo assim. Quando a gente vai percebendo que 2 semanas viraram quantos meses? 6? 6 meses já? Pois bem, 5, 6 meses, os pais também começam, olha, você pode entregar o lanche na minha casa? Porque chega uma hora que o repertório, e não sei se vocês viram o último censo alimentar, as crianças passaram a comer muito mais industrializado na quarentena, muito mais industrializado, né? Por quê? Porque os pais estão cansados, eles estão se rendendo, não tô conseguindo, não tô dando conta. Então, você não podia entregar o lanchinho aqui na minha casa? Vocês entendem isso? Então, que tipo de serviço? Então, talvez você não faça o lanchinho, mas você venda estratégias de lanchinhos para mães. No momento que vai ser só dela, inclusive de desabafar com outras mães, ou do pai desabafar com outros pais, pode ser um grupo de pais, escola de pais, por exemplo. E aí você passa estratégias para que tudo seja prático, rápido, acessível, né? Porque se você vier com uma ideia mirabolante, ela pode ser boa, bonitinha, mas galera, não tá fácil colocar em prática, né? Facilitadores inclusive da aprendizagem, porque as crianças estão aprendendo de casa. Então, será que se eu falar de introdução alimentar e cores de alimento, eu facilito o aprendizado para cores, por exemplo? Texturas, como criar brinquedos saudáveis a partir de alimentos, como convidar as crianças para estarem na cozinha. Então, momentos de descontração, que a gente entra na linha da educação e entretenimento, com segurança de que eu sei que aquele conteúdo tem muito valor. Então, na área de materno infantil hoje, muitas pessoas acabam se colocando como a questão da merenda escolar. A gente sabe que em níveis públicos, a merenda escolar, a última coisa que o nutricionista de merenda escolar encontra é com a criança. Ele trabalha muito com quem? Com a merendeira, com a escola, com o fornecedor. Isso também pode ser feito, desenvolvimento de fornecedores. Então, eu tenho um cliente, ele não trabalha exclusivamente com merenda escolar, mas ele entrega, né, alimentos para a prefeitura. Para participar das licitações precisa de auxílio para leitura de legislação, para entrada mesmo naquele processo. E aí o nicho acaba te trazendo outros clientes parecidos, porque como você interpreta melhor a legislação, você tem essa facilidade. Afinal de contas, você tem a sua formação técnica, ele acaba se sobressaindo, porque ele acaba ganhando as licitações, e aí alguém acaba descobrindo que ele tem uma consultora, e aí as pessoas vão chegando até você. Então, uso integral de alimentos, receitas bacanas para as crianças desenvolverem, e principalmente ferramentas de educação nutricional, tem feito dessa área de materno infantil área muito importante. E dentro especificamente do campo da educação, nós podemos pensar em criar não só projetos que incluem as crianças, os pais, as famílias, as escolas, outros profissionais, cuidadores e assim por diante. Então você pode oferecer um treinamento para cuidador e babá, um treinamento para apresentar em escolinhas como que vamos lidar com essa parte de reintegração versus Covid, como é que vai ser tudo isso? Então, de que forma nós podemos atuar e trazer essas responsabilidades de uma forma tranquila e clara e, ao mesmo tempo, quando você vende profissionalmente essa sua ideia, essa sua estratégia, o seu ticket é maior. Enquanto uma consulta custa, sei lá, R$250, se você vender para uma escola um treinamento para todos os colaboradores deles, e se eles dividirem, por exemplo, R$1.000 pelo número de professores que eles têm ali, dependendo do tamanho da escola, vai sair um valor de 20, 30, R$10, dependendo do tamanho da escola, por professor, colaborador e coisas assim. Então, a gente pode auxiliar com isso também. É muito importante, então, a gente voltar os nossos olhos para as empresas da área, porque elas estão realmente precisando desse apoio técnico. As mudanças, né, por conta da Covid também estão chegando todos os dias. Então, quais são as aplicações, os melhores produtos, os mais indicados, as primeiras, a alimentação, se usa aquela técnica em que a criança é mais ativa, se usa a técnica anterior.
Se a criança tem, por exemplo, alguma alergia, livro de receitas para inclusão de crianças que têm algum tipo de alergia. Então, existem vários itens, né? E aí, eu fiz um cálculo da média, porque algumas pessoas também têm uma dúvida importante. Eu posso continuar com os meus atendimentos e ainda assim ser consultor? E a resposta é, claro, óbvio que pode. Por que que pode? Porque não tem nada que te impeça. Você pode tranquilamente fazer uso, né, desse seu, vamos dizer assim, despertar da alimentação. Vai ser ótimo, né, para atender no consultório. E posso dizer mais, que se o seu sonho é trabalhar com esse nicho, você vai perceber que à medida que você cria produtos, então eu tenho a consulta que alimenta a venda dos produtos, das consultorias, dos serviços para as empresas, porque esses pais começam a te indicar. E vice-versa, por você estar em contato com as empresas, os pais que compram a sua conduta, a sua orientação nutricional, o seu grupo, também te procuram mais, porque o seu nome vai ser mais divulgado. Tudo bem? Eu separei algumas outras áreas para não esquecer de nenhuma. Então, a gente falou de grupos, de atuação com empresas, criação de materiais. Então, algumas nutris são assim, mais criativas e trabalham bem com a questão de materiais. Que tipos de materiais? Kits ilustrados, e-books. Às vezes, a gente também tem pessoas que conseguem realmente fazer produtos ou de tecido, ou às vezes manipulando algum tipo de massa que pode ser segura para a criança, que não seja muito pequenininho para a criança não engolir. Fazendo kits mesmo de alimentação, fantoches, bonecos. Então, existe uma gama muito grande de opções que você pode ir customizando, né? A média de quem trabalha em consultório iniciante, a gente fez aqui um cálculo, né? Que se a pessoa atender apenas, tá? 10 clientes por mês, o que seria aproximadamente 2, né, a 3 pacientes por semana, mais um projeto com esses mesmos 10 pais. Então, ela atende em consultório, por exemplo, porque ela quer se manter, ela atenderia 10 crianças isoladamente e esses 10 pais migram para um projeto de grupo. Dentro dessa categoria, fazendo 10 e 10, eu estou chutando números baixíssimos, fáceis de começar, a sugestão de valores já daria os 5 mil reais de faturamento. Então, percebe que eu estou falando de atender 2 crianças, né, ou 2 famílias por semana e mais um grupo que interage com 10 pessoas uma única vez. Então, você teria bastante tempo livre. Eu estou falando de alguém que está iniciante, porque vocês vão ver que tem um bichinho que pega a gente, que daqui a pouco você tá com a agenda lotada, tá fazendo vários trabalhos diferentes para várias empresas diferentes. Tô falando de alguém iniciante, tá? Coisas que só dependem de você. Você não vai precisar fazer grandes investimentos, na verdade, você vai acabar investindo naquilo que você já tem. Então, você vai ter 10 atendimentos e 10 pessoas participando de um grupo, você já fatura 5 mil reais por mês. Se você optar por não ter o atendimento presencial, ter o grupo e atender uma empresa, uma única empresa com um valor médio de ticket, né? De aproximadamente R$ 1.500 por mês, que seria uma consultoria de no máximo 18 horas por mês, né? 18 horas de trabalho por mês para uma empresa, dando um ticket bem baixinho, hein? Bem pequenininho, de R$ 1.500, mais o grupo de... aí, nesse caso, eu coloquei um grupo de 15 pessoas. Então, uma empresa é um grupo de 15 pessoas. E aí, você também chega aos 5 mil reais. Então, são coisas que você não precisa esperar que a vaga apareça. Você mesmo pensa no seu tema de grupo, divulga, faz as inscrições. Não vai precisar ter 3 secretárias, não vai precisar ter domínio de grandes tecnologias. A partir do seu celular mesmo e das suas redes sociais, você angaria essas pessoas. E você pode pensar em produtos que a gente chama de recorrência, onde a pessoa permanece com você até que ela mude de estágio. Então, os assuntos vão sendo não só da questão nutricional, mas também da terapêutica de grupo, para que você consiga fazer esses pais interagirem, para que eles possam tratar das suas questões, não só de alimentação, mas também das questões emocionais. Então, de qualquer forma, vamos imaginar alguém que está começando hoje mesmo, ela acabou de se divulgar, e ela já tem 5 pessoas interessadas. Essas 5 pessoas pagantes por mês dentro de um programa, ela já recebe
praticamente um pouquinho menos, R$ 200 a menos do piso, que é R$ 2.600. Então, percebe que enquanto às vezes a pessoa fica assim, navegando na internet, buscando vaga, ela poderia estar navegando na internet, vendendo a sua própria imagem e se recolocando ou se colocando no mercado à disposição. E assim, 5 pessoas, eu tenho certeza que se o seu conteúdo for pertinente, importante para aquelas pessoas, você consegue angariar 5 pessoas. Faça um preço acessível e você vai perceber que rapidamente você está ganhando o que uma pessoa ganha, às vezes, trabalhando 44 horas semanais, num trabalho que ela nem desejou tanto assim, né? Com uma escolha que nem foi tão consciente assim, do tipo, eu quero muito fazer isso. E esse nicho de materno infantil tem crescido muito. Inclusive, agora na pandemia, muitos atendimentos do exterior, porque em outros países, por exemplo, eu atendo uma família em Londres, não existem profissionais como nós, e os pediatras têm outra pegada, é mais uma coisa de medicação. Essa parte da ajuda, de como fazer, que antigamente até a família fazia alguma ajuda nesse sentido, remedinho para o ouvido e tal, é um pouco diferente. Então, hoje, aproveitando ainda a questão do online, você pode vender o seu trabalho para outros países, você pode vender o seu trabalho para onde você quiser, se você desejar fazer remoto. Se você preferir fazer presencial, você vai fazer um mapeamento da sua região, uma divulgação específica na região para que a região te conheça. E aí eu até te sugiro fazer contato com a TV local, né? Participar das coisas da cidade, tentar se colocar então do bairro, né? Se você for de uma cidade muito grande, para que rapidamente você vai ver que em 3 semanas você consegue colocar essas 5 pessoas aí na sua listinha, fazer elas estarem dentro do seu projeto, e aí você já está ganhando o mesmo, fazendo algo que é seu, que você acredita, dentro do nicho que você mesmo escolheu. Tudo bem? A gente sabe que materno infantil tem sido algo de muito crescimento, muitas meninas têm interesse nessa área. Eu acho uma área particularmente muito bonita, porque a gente cria vínculos afetuosos muito importantes. E vê-los crescer ainda por cima é algo realmente muito bacana. Eu sugiro que, se você deseja realmente migrar para essa área, trabalhar com materno infantil, que você leia vários materiais a respeito, que você faça toda a preparação necessária. Mas se eu tiver que te dar um único conselho, eu vou te dizer para você: faça. Faça, porque os pais estão precisando, as crianças estão precisando. Na primeira vez que você mudar o seu formato de divulgação, você vai perceber o quanto é importante e o quanto as pessoas desejam ansiosamente por soluções que tenham sentido, ética e valor nutricional. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você. E se você gostou, aproveita para depois, eu vou deixar ela por 24 horas. Marca alguém que precisa assistir essa aula, que vai fazer diferença para ela assistir essa aula. E nós vamos conversando sempre. Amanhã nós temos um outro tema muito bacana também. A gente está fazendo vários temas de live por conta do Dia do Nutricionista. Aliás, continuo agradecendo todo mundo que me mandou mensagens, que me felicitou. Segunda e terça-feira são dias super corridos, eu acabei respondendo todo mundo durante a madrugada, né? Amanhã a gente vai falar de rede social, de internet. Eu preciso mesmo de internet para poder me desenvolver em todos os nichos? Será mesmo? Olha, eu tenho um palpite de que muitas nutris têm medo da internet, têm medo de gravar vídeo, têm medo de ser julgado, nunca acham que tá bom o suficiente. Sabe por que eu sei? Porque eu tenho todos esses toques. Eu nunca acho que tá bom. Essas fotos que vocês veem que eu posto na rede social, eu posso sair correndo, sabe? Tipo, dá até medo de postar foto errada, porque eu posto e não olho. Vocês acham que eu fico olhando? Se eu ficar olhando, eu vou achar 1000 defeitos e eu não posto nenhuma. Então, amanhã a gente vai desmistificar a tal da internet. Vamos desmistificar a internet e fazer dela uma aliada da nossa divulgação, de maneira ética, de acordo com o que o nosso conselho prega e de acordo com o que deixa o nosso coração feliz também. Tá certo? Então, um beijo. Uma coisa importante, se você tiver dúvidas, perguntas, sugestão de temas de live, vou pedir para vocês usarem a caixinha de perguntas. Nós também estamos criando um canal novo falando especificamente de faturamento, de ganhos, de empreendedorismo. Acho bacana você participar lá do nosso canal de Telegram. A gente vai divulgar ele um pouquinho mais, mas nós temos aulas focadas nisso. Então, os temas de aula surgem como? Pela indicação de vocês. Amanhã a gente vai falar de internet,
Amanhã é quarta. Na quinta a gente vai falar de controle de qualidade, porque a gente sabe que tem bastante gente que é dessa área. E na sexta-feira a gente vai falar de captação de cliente, ou seja, tudo que todo mundo precisa. Como captar clientes dentro da minha área. Então, na sexta-feira, 5h30 da tarde, aliás, todos os dias de segunda a sexta, 5h30 da tarde, um assunto novo para falar de empreendedorismo para você. Tá bom, Nutri? Um beijo, uma boa noite. Daqui a pouquinho eu tô lá com os meus alunos que a gente tem aula hoje lá na comunidade. Quem sabe um dia você tá na comunidade com a gente, não é mesmo? Um beijo, tchau, tchau.